Bom dia, irmãos. Espero que todos tenham passado por uma boa semana. Vamos iniciar nossa aula aqui na Escola Dominical. Então, hoje, dia 31 de maio, último dia desse mês. E hoje nós vamos chegar também na última aula do nosso livro Reforma e Reformadores. Como vocês podem ver aí, eu coloquei 16.1, que é a lição 16, e ela é uma lição longa, e eu então decidi dividi-la em duas partes. Nós vamos fazer uma primeira parte hoje que vocês vão ter como uma espécie de introdução. Essa lição ela trata de a relação dela com a história da Reforma. A história da Reforma, o Brasil, né, se dá em razão de uma tentativa evangelística aqui no Brasil feita pelos huguenotes. Né? Vocês lembram dos huguenotes? Que eram os reformados franceses, relacionados com Calvino. Né? A gente viu um capítulo tratando deles e é interessante para nós que eles estão ligados à história do Brasil. A gente vai ver de que modo, né, o que aconteceu. E só que eu fiquei satisfeito com essa lição, com a abordagem do livro, porque normalmente se trata apenas lá da história da tentativa huguenote de colonização do Brasil, né? Que é chamada da França Antártica. Só que isso aí é um recorte apenas, né? É o que a gente chama de recorte da história, e um recorte inclusive pequeno. A relação da história da igreja com o Brasil é um problema muito maior e que nós temos que saber o que aconteceu aqui em relação ao cristianismo de uma forma mais ampla, e nós temos que considerar o catolicismo romano para isso, né, para a gente poder entender até mesmo o que aconteceu em relação à tentativa huguenote, né, a tentativa dos reformados de virem para o Brasil, que não deu certo, né, vou dar um spoiler aqui. Mas, de qualquer forma, foi uma coisa bem interessante para a gente entender a razão, por que as coisas se deram da forma que aconteceu. A gente precisa dar uma olhada mais ampla e a gente vai tentar fazer isso na aula de hoje. Né? Então, que Deus abençoe o nosso estudo nessa manhã, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Então, história providencial do Brasil. Né? Isso aqui também é um estudo, ou pelo menos assim, a gente vai tocar nesse assunto que é bem interessante sobre a doutrina da providência, né? Que ao mesmo tempo é um assunto difícil de se estudar, porque, digamos assim, dada a própria natureza da providência, ela não está muito explicada nas Escrituras. Né? A palavra de Deus só coloca para nós que o Senhor é soberano e ele interfere na história. Ele age, por exemplo, nos reis, nas decisões que dirigem o mundo, né? E ele leva isso a cumprir o seu propósito. Como nós vemos aí em Provérbios 8, 15 e 16, né? Lá o sábio escreveu assim, né? Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres, os nobres e todos os juízes da terra. Então, olha só o que esse texto está dizendo. Ali é como se fosse, aliás, como se fosse não, é Deus falando, né, em primeira pessoa. Então, é Ele quem está dizendo, né, por meu intermédio reinam os reis. E só por aí você já vê o problemão que é isso, porque nós temos reis, príncipes, nobres, juízes, bons e maus, né? Não é verdade? E, infelizmente, às vezes os maus se destacam até mais, né? Marcam mais a história.
E justamente é neles que está esse problema. A providência, né, ou a soberania de Deus está sobre todos, até sobre os maus. Né? E nós vamos ver um pouco disso aqui na nossa história, na nossa lição de hoje. Nosso alvo aí, como nós sempre temos, né, então, é saber, descobrir que os protestantes chegaram no Brasil antes da abertura religiosa. Nós vamos ver quando essa abertura religiosa se deu. É importante a gente saber que os protestantes fizeram uma tentativa anterior a isso daí. Né? Sentir. Regozijar-se pelo movimento missionário em nosso país. Certo? Nós nos alegramos com as missões reformadas que vieram para cá, evangélicas, mas num sentido mais profundo nós temos que ser gratos a Deus até pelo próprio empreendimento católico romano no Brasil, certo? Imagina se nós tivéssemos sido descobertos por islâmicos, que também se lançaram às navegações. Então, na providência de Deus, o país que colonizou o Brasil era um país cristão. Era um país católico, mas era um país cristão. Isso acho que nós podemos dizer que é melhor, foi melhor para nós. Né? Agir, pesquisar a história de sua igreja ou denominação. Legal? Isso na segunda parte nós vamos entrar um pouco nisso. Aqui nós vamos ficar mais hoje na primeira, né, no saber e no sentir. Né? E no agir nós vamos entrar mais na semana que vem, porque a parte que trata dos franceses reformados que vieram para o Brasil, mais precisamente ali para o Rio de Janeiro, é uma parte grande que a gente não pode falar de qualquer forma, né? Porque é uma parte que a gente tem um carinho especial, então nós vamos deixar o tempo da semana que vem para a gente falar sobre eles, tá bom? Peço que você apanhe seu livro aí e eu vou ler um trecho aqui junto com vocês para nós começarmos, né? Então diz aqui no meu 127 a página, talvez a de vocês aí seja um pouco menos, né? E o livro diz assim para nós: atualmente você cultua a Deus no Brasil com certa liberdade, mas nem sempre foi assim. Um dos benefícios da história é nos lembrar das pessoas que semearam o Evangelho, às vezes pagando com a própria vida, para que hoje desfrutássemos do Evangelho e da liberdade de culto. Ao estudar a história providencial de nossa nação, como Deus conduziu o Evangelho até aqui, devemos sentir alegria por ser fruto dessa história. Então, nós temos essa colocação aí do nosso livro. Ele também incentiva a gente aqui, desafia a gente a pensar sobre a entrada do Evangelho no nosso estado, na nossa cidade. E eu achei interessante aqui a entrada do Evangelho na nossa família. Né? Quando foi que o Evangelho entrou na nossa família? Você é um cristão de primeira geração? Antes de você, seu pai, sua mãe eram católicos? Ou eram de outra religião não cristã? Então, quando que o Evangelho, né, como é que foi a história do Evangelho na sua família? E que isso aqui seja de ânimo, né, para a nossa caminhada cristã. Então nós temos aí o nosso primeiro ponto, algumas definições antes de a gente entrar mesmo no primeiro ponto, são importantes. Então nós precisamos definir colônia, né, que nós vamos falar um pouquinho do Brasil colônia. Então, o que é uma colônia? Né? Uma colônia é um conjunto de pessoas provindas de um mesmo território e que se estabelecem noutro. O termo também é usado para evocar o lugar onde se estabelecem essas pessoas. E, por extensão, o território que é dominado por uma potência estrangeira.
Então nós temos aí a definição de colônia que bate com a própria definição da história do Brasil. Então nós tivemos a descoberta por parte dos portugueses, as navegações, né? E era uma coisa que estava acontecendo muito no século XVI, que era a expansão da Europa. Todos os países ali no século XVI já estavam assim, né? A gente fala países, né? Eu falei para vocês ali que a Alemanha ainda não era a Alemanha, era o Sacro Império Romano. Mas em relação aos países católicos, especialmente, França, Espanha, Portugal, né? Portugal era uma das grandes potências do mundo naquela época. Os limites deles na Europa já estavam colocados, né? Então, todos aqueles países, aquelas potências, para elas crescerem, elas teriam que se expandir além da Europa. E aí começou-se então as grandes navegações. E aí vem a descoberta das Américas, descoberta da África. Alguns historiadores não gostam da expressão descoberta, né? E a gente, né? Afinal, o país já estava lá, né? Mas olha só o problema. Ainda não era o país como se tem hoje, né? E outra questão, o restante do mundo não sabia que da existência daquele local, né? Então, o termo descoberta ele é aplicável sim. Né? Uma segunda definição que a gente precisa ter clara na nossa mente para a gente entender aquela época era a definição dessa palavra aí, o padroado, né? O que era o padroado? Então, isso geralmente significa direito de protetor. Padroado, direito de protetor, adquirido por quem fundou ou dotou uma igreja. Direito de conferir benefícios eclesiásticos. É o direito de autoridade da coroa portuguesa à Igreja Católica. Esse direito do padroado consistiu na delegação de poderes ao rei de Portugal, concedida pelos papas, em forma de diversas bulas papais, uma das quais uniu perpetuamente a coroa portuguesa à Ordem de Cristo. Então, vocês já tinham ouvido essa palavra, o padroado, né? A gente já ouviu a palavra padroeiro, né? Que é muito assim própria da nossa história, só que muito depois, né? Então a gente tem os padroeiros ali, especialmente ali na região da religiosidade católica ali no Nordeste, né? Então tinha o padroeiro, né, daquela localidade e em todos os lugares do Brasil, né? Mas esse termo originariamente dizia respeito às casas reais, né, às coroas católicas, né? No caso aqui a coroa portuguesa. Então a família real de Portugal tinha esse vínculo. Todas as famílias reais na Europa naquele período, né, falando das católicas, elas tinham uma relação muito estreita com Roma, né, com o catolicismo, com os papas. Né? Então, o país organizava uma navegação, ia para outro território, se estabelecia ali, aquilo se tornava uma colônia, e isso não era separado da igreja. Né? Esse empreendimento também dizia respeito à expansão da própria igreja. Então, aqueles navegadores, eles tinham a intenção de encontrar novas terras, de explorar aquelas novas terras, mas também de fazer a expansão da sua fé. Né? Eles levavam junto consigo a sua fé. E isso já muda um pouquinho aquela noção que a gente aprende na escola, né, de colônia. Né? Então, o que era o Brasil? Tal, era uma colônia extrativista. E meio que querem resumir tudo apenas nesse ponto. E não era bem assim. Né? Então, as pessoas que vinham também traziam junto a sua fé, e chegando aqui, eles queriam desenvolver a sua fé, expandir a sua fé. Aqui, ainda falando, né, da fé católica. E uma terceira expressão é a expressão ordem religiosa.
né, que está também colocada no centro aí da nossa a questão da nossa história, descobrimento do Brasil, né, Brasil, Portugal, enfim. Então, ordem religiosa, o que, que é? É congregação religiosa que segue certo regulamento comportamental e disciplinar, ao qual seus membros se obrigam em seus votos solenes, certo? Então isso aqui é uma ordem religiosa. Vocês lembram lá quando nós estudamos a história da igreja que tinha a ordem dos beneditinos, agustinianos, né? Tinha a ordem dos franciscanos, né? Que era do São Francisco de Assis, né? E então isso aí também é uma coisa bem era uma coisa bem comum, fez parte da história da igreja e até está envolvido isso daí do nosso descobrimento aqui, né? Certo, então aí por isso que tinha, né, se você já viu essa imagem aí das caravelas portuguesas, por que que elas tinham o símbolo da cruz ali? Portugal, isso é fácil, né? Portugal era um país católico, mas, gente, não era só isso, né? Então, essa cruz em específico que aparece nas velas das caravelas era a cruz da Ordem de Cristo, certo? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo aí um outro vídeo que explica mais sobre isso daí para quem quiser saber mais de onde que veio, né? E é uma história muito fascinante, né? Não sei, eu gosto muito disso daí. Isso aí tinha a ver com a ordem dos cavaleiros lá que lutaram na, na Europa contra a invasão islâmica, né? Então eles defenderam a fé cristã, ah, defenderam da morte mesmo, né? Para que a igreja permanecesse viva na Europa, né? E impedisse que os muçulmanos entrassem lá e destruíssem tudo, né? Como aconteceu no norte da África, na chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, o descobrimento do Brasil teve a ver com esses cavaleiros aí, que nós devemos vê-los como heróis, né? Também a história deles é muito jogada na lata do lixo, assim, né? Por causa de coisas que aconteceram. A história ela é sempre problemática, né? E a gente tem que saber olhar como adultos e não ficar sendo assim influenciados negativamente, né? Mas deixa, eu já estou me estendendo, né? Então a religião vem com a colônia, né? Agora sim nós vamos entrar aqui no primeiro ponto. Vamos voltar aí ao livro. Temos aí então, né? Na época da colônia do Brasil, a Igreja Romana era extremamente ligada ao Estado. Bispos e sacerdotes tinham grande influência no governo e na colônia. O modelo adotado para o embarque do cristianismo para o Brasil foi forte. A influência da Igreja, que permeava todas as áreas da vida e da sociedade, resultou numa rígida uniformidade religiosa e profunda integração entre Igreja e Estado, né? Isso aí é uma citação de um historiador, certo? Então, repetindo aí, a influência da Igreja, que permeava todas as áreas da vida e da sociedade, resultou numa rígida uniformidade religiosa e profunda integração entre Igreja e Estado. Quer dizer, todos os cristãos envolvidos ali no ato do descobrimento e naquele período eram cristãos católicos romanos, né? E não tinha nenhuma variedade ali de pensamento cristão. Então era um pensamento católico romano padronizado. E em todos os espaços, né? Não só na igreja, mas no Estado, né? E igreja e Estado eram extremamente ligados, né? E às vezes eram até confundidos. Continuando aí, né, um aspecto dessa ligação entre igreja e Estado foi a criação dos padroados. Então a gente viu agora há pouco aí qual era a definição de padroado. Era a igreja concedendo benefícios à coroa, né,
E também isso aí era mútuo, né? Também a coroa trocava benefícios com a igreja, né? Então era assim, o padroado é o que a gente chama de união entre igreja e Estado, né? Ele vai colocar, né, novamente a definição aí no nosso livro, mas o que significa padroado? Geralmente significa direito de protetor adquirido por quem fundou ou adotou uma igreja, direito de conferir benefícios eclesiásticos, né? Veja aí. É o direito da autoridade da coroa portuguesa à Igreja Católica. Esse direito do padroado foi constituído na delegação de poderes ao rei de Portugal, concedida pelos papas, em forma de diversas bulas papais. Então você lembra lá o que era uma bula papal, né? Era uma carta do Papa, que tinha efeito de lei, né? Então era um documento católico. Continuando, uma das quais uniu perpetuamente a coroa portuguesa à Ordem de Cristo, em 30 de dezembro de 1551. Então, esse documentário que eu falei, que eu vou deixar aí o endereço para vocês, trata disso daí, né? Então, por que a coroa de Portugal se uniu a essa Ordem de Cristo, né? Então, isso aqui era uma ordem católica romana que tinha sido, era uma ordem de soldados mesmo, né? Engraçado a gente pensar nisso hoje, porque as ordens eram monges, né? Só que esses monges aqui eles são soldados, né? Eles são monges que eles partem para batalha, né? Por assim dizer. Então é bom que a gente esclareça isso. Então essa ordem ela era muito forte lá na França, mas o rei da França, por uma série de razões, aí começou a perseguir eles, né, e exterminar eles mesmo, né, colocar fim nessa ordem de Cristo, né, que era a ordem dos Templários, né. E então muitos deles se refugiam em Portugal, e aí a coroa portuguesa decide defendê-los, né, e ela entra em acordo com o Papa e eles têm licença para continuar existindo e mantendo ali a sua organização em Portugal. Isso aí foi muito interessante porque eles ajudaram Portugal nas navegações. Então, quando a gente viu a caravela ali com o selo deles, né? Então, muito do dinheiro empreendido naquilo ali vinha dos tesouros dos templários aí, ou da Ordem de Cristo. E esse casamento aí entre eles, a coroa portuguesa, data de 30 de dezembro de 1551. Então é quando foi oficializado, né? Mas eles já estavam ali em Portugal bem antes disso. Continuando, nós temos aí então, a partir de então, o rei passou a ser também o patrono e protetor da igreja. E a isso se seguia alguns deveres, né? Então, o primeiro dever, ele deveria zelar pelas leis da igreja. Então, era o rei, ele zelava pelas leis da igreja. Então, o que era colocado pela igreja, né, o que as pessoas deveriam fazer e acatar, era defendido pelo rei. Então, isso aí acabava se tornando que, né, a forma de agir que era colocado dentro da igreja se estendia para a sociedade, né, que era uma coisa bem diferente do que da nossa experiência, né? Enviar missionários evangelizadores para as terras descobertas. Então, os reis deveriam fazer isso. Então, quando a coroa portuguesa mandou Pedro Álvares Cabral, vieram padres juntos, né? Vieram missionários juntos, né? Porque sempre tinha aquela ideia, para onde o rei católico, né? Nessa aliança com os papas, né? Então, qualquer lugar que ele fosse, ele tinha que levar a igreja junto, né? Em terceiro lugar, sustentar a igreja nessas terras. Então, ele que tinha que manter a igreja ali na nova colônia, né? E aí, se esses eram os deveres, ele também tinha alguns direitos, né? Que eram
arrecadar os dízimos, né? Então, que tem uma certa relação, né? Se ele bancava a igreja, então ele recolhia, né, os dízimos da igreja e aí eles né, quem construía a igreja, as igrejas era o governo, né? Então a coroa fazia isso. No caso aqui, o governo é colocado por Portugal aqui no Brasil. E apresentar os candidatos aos postos eclesiásticos, sobretudo bispos, o que lhes dava um poder político muito grande, pois, nesse caso, os bispos ficavam submetidos a ele. Ixi, isso aí causava uma briga, né? Causou muito problema, mesmo ainda na época da Europa católica, né? Isso aí foi uma das razões que causou aqueles grandes combates que teve entre a coroa francesa e o papado, né? Que aí teve lá o cativeiro babilônico da igreja, o papa foi sequestrado, levado para lá, porque você já percebeu que a política se envolvia o tempo todo nisso daqui, né? Então aí o papa queria controlar o rei queria controlar a igreja, queria controlar o papa, e aí ele achava que não, para o bispo de determinado lugar ele tem que estar do meu lado, né? E o Papa, não, ele tem que ser um cara fiel a mim, né? E aí começava toda sorte de brigas sem fim. Então, devido aos interesses da coroa, o sacerdócio aqui no Brasil sofria menos interferência que nas colônias espanholas. Então veja isso aí, né? Estou fazendo a leitura do livro, tá, gente? Então não, era um ponto positivo. Então aqui no Brasil as coisas transcorriam, né? Aliás, a América espanhola foi um barril de pólvora, né? Então, o Brasil teve a sorte de manter um território mais assim pacificado. Ele continua aí falando do historiador, né, o Justo Gonzalez, nos informa que os missionários em terras brasileiras haviam desenvolvido sistemas de pecuária, plantio de cana-de-açúcar, usando mão de obra escrava para gerar receita que financiava missões, escolas e outras atividades. Talvez por causa disso a igreja não se pronunciasse contra a escravidão. Que aqui o elemento era o seguinte, né, que é um problema, né, eu falei lá no começo os problemas da história, né, então aqui você tem um desses problemas, né, então, que é o problema da escravidão, do tráfico de escravos, que tinha também sido uma época aí, um elemento que nasceu junto com a expansão marítima. Então, as descobertas elas acontecem, aliás, a escravidão dos povos africanos ali, né? A venda de escravos ali a partir da África tinha tudo a ver, estava muito relacionada com os descobrimentos. Por causa da mão de obra necessária para fazer a exploração, né, dos locais que eram descobertos. E aí tinha um elemento que era o seguinte, né? O que isso aqui está colocando para nós assim? Que os missionários, ainda os missionários católicos que vinham, eles tinham o papel, lembra daquela ideia? Então chega lá na nova terra e aí você evangeliza o elemento nativo de lá. Qual que era o elemento nativo aqui do Brasil? Os índios, né? Então esses missionários, a princípio católicos que vieram, nós vamos ver daqui a pouco que ordem que era essa, eles queriam catequizar os índios, né? Então por isso eles não exploraram o índio como forma de mão de obra escrava. Na noção deles que viviam naquele período, isso já era suprido pelo escravo que vinha da África. Então é um capítulo vergonhoso, né, triste da história, mas só pelo pouco que eu falei aí, foi muito pouco mesmo, já dá para você perceber que isso aí era um problema para a mente do homem daquela época. O homem daquela época não via as coisas como nós vemos hoje. Então tem um monte de problemas aí dentro. Seguindo adiante, a religião vem com a colônia, né, nossa primeira parte ainda.
E algumas imagens aí, né, que vou colocar para vocês, vou falar daqui a pouco, né, um fato importante que aconteceu, né, naquele período. Estou fazendo a leitura do livro aí, tá? Foi o primeiro casamento cristão no Brasil. Então, um português chamado Diogo Álvares naufragou em uma expedição em busca de pau-brasil. Então, lá no começo, né, o Brasil descoberto em 1500, na primeira década, ali por volta de 1508, 1509, então estava tendo ali, se seguiu muitas expedições para fazer a retirada do pau-brasil, né? Numa dessas aí, o Diogo ele acabou, não se sabe muito bem como é que foi isso aí, né? Alguns dizem que ele foi um naufrágio, né? E aí ele acabou chegando lá na ilha, chegando na costa brasileira, acabando de chegar, né? O navio dele tinha naufragado. Outros dizem que o comandante do navio era comum que, né, pegasse algum sujeito mais aventureiro lá e falava, ó, vai lá para o meio dos índios lá e vê se você estabelece algum contato, né? Então a função desses caras era servir de pontes, né, para o povo português e os povos indígenas que habitavam aqui. Mas assim, aqui o livro coloca para nós a perspectiva do naufrágio mesmo, né? Então ele tinha naufragado. Ele foi resgatado pelos índios com uma moreia enrolada no pescoço. Sabe o que é moreia, né? Aquele peixe que parece uma enguia, né? Comprido. E por isso ele ganhou o nome de caramuru, palavra que em tupi descreve peixes da mesma família da moreia. Então o sujeito, né, foi achado dessa forma, deram esse nome para ele. Então, para escapar de qualquer circunstância difícil com os indígenas, usou um bacamarte, que era uma antiga arma de fogo, e se colocou como deus do trovão, né, por causa, né, do barulho do disparo da arma ali, e protetor dos nativos. Ele soube usar a circunstância aí, né? Os índios não conheciam ainda a pólvora, né? Então quando eles viam aquela arma disparando, aquilo impressionava eles bastante. E aí no imaginário deles, né? Nossa, o que é isso? Será que é uma divindade, né? E o nosso amigo aí, o Diogo Álvares, né, o Caramuru, aproveitou disso aí para obter vantagens. Então no começo ele aproveitou da sua posição e ele teve filhos com diversas índias. Mas então escolheu a filha do cacique, né? Olha que esperto, né? A chamada Paraguaçu, que era a mais bela moça da tribo, né? Era da tribo dos Tupinambás. E ele se casou com ela, né? E depois eles viajaram para a Europa, né? A história deles é muito interessante. Eles viajam para a Europa. Tem o casamento, né? Ela tem uma madrinha de casamento que é uma francesa, que era a esposa do sujeito que foi responsável pela colonização, pelo descobrimento do Canadá. Então, olha só que coisa também, né? Essas histórias se cruzando são muito interessantes, né? E de volta ao Brasil, eles deram muito importantes, eles foram muito importantes na ordem beneditina, né? Que era uma outra ordem católica, né? E eles deixaram seus bens para essa ordem. Então aparece a imagenzinha, né, aí para vocês do Caramuru, né, e da Índia Paraguaçu, né, que depois recebeu o nome de Catarina do Brasil, certo? Essa imagem é bem importante lá para a Bahia, né? Depois o Diogo Álvares, ele depois do casamento, depois que ele foi lá e teve o casamento lá oficializado lá na França, ele volta para Portugal e ele faz um acordo com os portugueses para, né, dar uma incrementada ali na organização da Bahia. Então eles são tipo padroeiros assim da Bahia, né? Então, tá aí uma visão que dizem que ela teve, né, ali, né, no imaginário católico, né, da Virgem Maria, o menino Jesus ali, e embaixo um templo, né, a igreja, né? E aqui uma homenagem para eles lá na Viana do Castelo, que é uma cidade lá de Portugal, certo? É a cidade natal do Diogo Álvares, né? A cidade natal aí do Caramuru. Quer
Ele virou Caramuru no Brasil, né? Mas é na praça da cidade, então fizeram uma escultura dele lá com o seu bacamarte, né? Saindo lá da água, né? Como eles se imaginaram. E do lado ali, junto dele, né? A Paraguaçu, certo? Então vamos lá. Então o relacionamento entre igreja e Estado é muito ligado ao esforço missionário. O Estado, estou fazendo a nossa leitura aqui do texto, o Estado pode dificultar ou impulsionar o movimento cristão de espalhar-se pelo mundo. Então, pense no primeiro momento aqui, o Estado português ele ajudou a vinda do cristianismo para o Brasil, né, para a América aqui do Sul. Vemos esse movimento na vida do próprio Senhor Jesus. Que movimento? Essa questão do Estado ajudar ou atrapalhar. E às vezes quando ajuda, atrapalha, e quando atrapalha, ajuda. Né? Eu falei para vocês o problema da providência. Né? Não tem jeito de interpretar a providência. O que Deus está fazendo? Né? O que isso aí vai levar? O que vai acontecer depois? Então, alguns pontos aí. Lembra da fuga de Jesus, né, com a sua família para o Egito? Né? Ou, melhor dizendo, né, Jesus ainda era um bebê, né? Então Maria e José levaram ele para o Egito. Para proteção, né? Porque senão Herodes mandou matar todas as crianças ali de Belém. E aí, com essa atitude do rei Herodes, o que aconteceu? A fuga deles para o Egito. Então, o governo interferindo aí na história da fé, né? Mas acima do governo, quem está? Deus está fazendo isso daí. Né? A igreja primitiva se espalhou de Jerusalém para o resto do mundo. E o que foi isso aí? Foi uma perseguição, foi pressão política. Né? Mas também isso aí está entremeado com a expansão da igreja. Providência, né? E a própria paz romana, né? A Pax Romana. Né? Num primeiro momento, a Roma defendia a igreja da agressão vinda dos judeus, e no segundo momento, né, foi a própria Roma que atacou e tentou sufocar a igreja. Mas, por outro lado, a igreja ela se expandiu pelo mundo conhecido através da paz romana, das estradas romanas. Né? Então, isso aí tudo está no meio dessa grande bagunça da história. Né? E a gente tem que ir olhando para isso aí. Vamos ver aqui o segundo partir, né, concluir esse aqui e partir para o segundo ponto, que nosso tempo já se foi aí, já está bastante avançado. Né? Então, qual a lição desse período para nós? Atentar em que a obra de Deus transcende as barreiras colocadas pelo homem. Ele é quem dirige a história e faz com que o evangelho avance pelo mundo. Aqui no Brasil, começou assim. Então, nós temos... mas era uma igreja católica, né? Mas... providência. Né? Aprove Deus que tenha sido dessa maneira. Um cronograma da história nossa, né? Então, 1500 a descoberta por Pedro Álvares Cabral. 1504, né? Chegada de navegadores franceses. Então, bem cedo já os franceses começaram a vir. E lembra, franceses, né? França é confusão. Ora é católica, ora quer ser protestante. E no final das contas acabou não sendo nada, né? Mas eles também já estavam por aqui. Então, em 1534, o Brasil dividido em capitanias hereditárias, lembra lá da escola? Então, tá aí, 1534. Quem quisesse vir para cá, ganhava terras da coroa portuguesa. Ganhar meio entre aspas, né? Mas tinha isso. Data importante para nós vamos ver domingo que vem, né? 1548, criado o cargo de governador geral. Né? Por que isso é interessante para nós? Porque esse governador geral tem a ver com a vinda dos franceses em 1555. Não tem a ver assim, né? Não é que o governador geral queria isso, mas eles têm a ver com essa história dos franceses quando eles fundam a França Antártica. O que é isso? Nunca ouvi falar disso. Pois é, teve um territóriozinho de terra ali, lá, sabe onde era isso? Na Baía de Guarabara, certo?
Os franceses foram para lá e fizeram essa tentativa de... E aí vieram com eles protestantes reformados calvinistas para lá. E eles fizeram algo muito interessante que a gente vai ver semana que vem. 1557, franceses são expulsos do Rio de Janeiro. Então a gente já sabe, né, que essa tentativa foi bem tímida, né, durou só 2 anos ali e não deu certo. Mais para frente, 1630, holandeses invadem Pernambuco e também fazem uma tentativa, porque os holandeses eram protestantes, né? Fazem uma tentativa ali, não deu certo também. Derrota dos holandeses em 1654. Né? 1759, expulsão dos jesuítas do Brasil. Então, olha só que confusão. Então, os jesuítas são os primeiros a vir. Eles são todo o elemento católico romano aqui com muita força, né, para o bem e para o mal. E depois eles acabam também sendo expulsos. Né? 1808, chegada da família real ao Brasil. 1822, independência do Brasil. 1831, regência trina. O que era a regência trina? Era a regência compartilhada ali entre o Dom João VI, a mãe dele, né? E a coroa portuguesa, né? Reinando aqui junto no Brasil. Depois a regência única, né? Ou a regência una, aí está escrito errado, tá? Regência una, que é a regência do Dom João VI. E em 1840 assume Dom Pedro I. 1889 ocorre a proclamação da República. Vamos falar um pouquinho da missão dos jesuítas aqui, para a gente concluir essa parte, né? Fechar essa parte de hoje. Então, talvez esse seja o grupo religioso mais conhecido em nosso país, né? Os jesuítas. Eles chegaram aqui com o primeiro governador-geral. Então, por isso aquela data importante lá, o governador-geral, né? 1550 aproximadamente. Então, Tomé de Souza, quando a capital era Salvador, em 1549. Eles eram parte da Companhia de Jesus. Né? Os jesuítas eram parte da Companhia de Jesus. Grupo criado por Inácio de Loyola, que era um espanhol, né? Com a finalidade de combater o movimento da Reforma. Então, olha só, por que vieram primeiro aqui missionários católicos? Porque nos países onde se configurava, se estabeleceu a reforma protestante, não eram países desenvolvidos ainda a ponto de se lançarem nas navegações. Estava a maior confusão lá no país deles. Então eles mal tinham tempo para organizar a coisa lá onde eles estavam vivendo, que dirá para sair por aí tentando estabelecer colônias. Só que mais tarde eles foram. Né? Nós vimos os holandeses aí. Continuando, seu lema era para a maior glória de Deus. E você vê aqui do que eles estão falando. Eles estavam profundamente nervosos por causa do advento da reforma protestante na Europa. Então, o que eles disseram? Mais ou menos assim: tudo bem, a gente perdeu espaço aqui na Europa, mas nós vamos ganhar o restante do mundo inteiro. Né? E aí eles se lançaram nas navegações. E é aquela típica coisa, né? Eles vêm, conquistam o país, né? Conquista o território, desbrava, estabelece um país. Mas não adianta, porque depois vão vir missionários protestantes e vão se estabelecer aqui, né? Então, é aquela coisa, né? Sua prioridade era as atividades educacionais e missionárias. Isso foi muito bom, né? Porque eles trouxeram cultura, certo? Então, o primeiro missionário jesuíta no Brasil foi Manuel da Nóbrega. Né? Em 1553 chegou José de Anchieta, talvez o mais famoso deles. Eles dominaram a influência religiosa por aqui, a despeito de não ser um grupo tão grande. Seu foco estava na catequização do maior número de pessoas, gerando membros fiéis à fé católica. Esse primeiro grupo era composto de grandes educadores.
Dizem lá, para se formar um jesuíta levava 12 anos. Então o sujeito ficava 12 anos estudando, né? Pensou? Tinha uma enorme paixão por livrar os índios da escravidão. Então, não só evangelizavam, como também ensinavam técnica de agricultura e desenvolvimento. Porque tinha um conflito aqui. Então, os governantes ali, né, o pessoal que fazia parte do descobrimento, né, os capitães ali, eles queriam escravizar também, colocar para trabalhar o elemento indígena. Né? E aí, de outro lado, os jesuítas, não, a gente está aqui para catequizar eles, como é que nós vamos escravizar eles? Né? E é onde desemboca no outro problema da escravidão. Lá. Então, isso aí é sempre doído, esse assunto aí. Né? Mas então eles tiveram essa participação. A influência do grupo foi muito marcante. Né? Os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, por exemplo, foram os responsáveis pela criação do Colégio de São Paulo de Piratininga, hoje pátio do colégio, que deu origem à cidade de São Paulo. Hoje são mais de 500 jesuítas atuando em todo o estado brasileiro, nas áreas nas áreas de educação, social, espiritual, serviço da fé, juventude e vocacional, entre outras. Né? Aí você vai perguntar aqui, mas eles não foram expulsos lá? Então, isso aqui é o... Como é que a gente vai dizer assim? Eles foram expulsos lá na época da regência, ou anteriores até a vinda da família real, por causa de umas mudanças que tinham ocorrido lá em Portugal, né, com um sujeito chamado Marquês de Pombal. Então eles foram perseguidos. Então eles foram oficialmente expulsos do Brasil, mas o movimento já tinha deixado raízes aqui. Né? E posteriormente essa ordem foi restabelecida e prosperou no Brasil. Né? Então por isso que tem muito hoje colégio jesuíta por aí. Né? Continuando a leitura do nosso livro, José de Anchieta era um homem culto. Dizem que enquanto estava no cativeiro dos tamoios, né, ele foi preso uma vez por uma tribo indígena. Então aqui se fala muito, a gente aprende o povo indígena brasileiro. Né? Não tem povo no singular, eram povos indígenas. Então tinha muitas tribos indígenas aqui, muitas etnias, e eles assim viviam em guerra uns com os outros, né? E lá em determinado período, né, o Anchieta foi tentar catequizar esses tamoios, né, que era uma tribo que ocupa onde hoje é a região lá do litoral norte de São Paulo, lá em Ubatuba, Caraguatatuba, aquela região ali. Ele foi aprisionado, né, por essa tribo aí, ele ficou um tempo preso lá. E lá ele escreveu um poema chamado A Virgem. Então dizem que ele escreveu tudo na areia e graças à sua excelente memória, mais tarde passou para o papel. Ele também compôs a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Então, o que ele fez com isso aí? Ele escreveu a língua tupi. Né? Ele pegou, porque os índios não escreviam, né? Mas eles falavam aquela língua. E aí o José de Anchieta, o que ele fez? Ele pegou, estudou o jeito deles falarem e transcreveu e construiu uma gramática para a língua deles. Né? Isso aí também é uma coisa muito interessante. Então aí uma imagem da catequização indígena. Os monges jesuítas iam para lá e aí com isso eles tinham que também transmitir parte da escritura para os índios, né? E então tá aí como é que era, né? Aqui uma imagem aí. Então é popular essa imagem. Talvez você já viu essa imagem aí do Anchieta, né? Esse padre aí escrevendo na areia. Então isso aí aconteceu quando ele estava cativo ali pelos tamoios. No cantinho ali tem uns índiozinhos ali olhando para eles, né? Para ele está meio que vigiado ali, né? E lá ao fundo uma cruz. Né? E
Então, assim, é aquela coisa, né? O sujeito, esse cara não é do meu time, mas assim, né? Há de se reconhecer a coragem que eles tinham. Aqui, de novo, um problema histórico, né? Porque ah, isso era mais comum nas colônias espanholas, tá? Que o elemento indígena ali, o nativo, fosse dizimado, né? No Brasil isso aconteceu bem menos, mas aconteceu, infelizmente, em algumas localidades aconteceu. E então aí tinha esse problema, né? Como igreja e Estado estava muito entremeado, né? Então a igreja acabava, né, se comprometendo quando esse tipo de coisa acontecia. E aí o pátio do colégio, né, lá em São Paulo, que foi fundado, né, pelos jesuítas. A primeira missa jesuíta aconteceu nesse local aí em São Paulo em 1554, né? E era tudo mato em volta, gente, né? Eles desbravaram, chegaram até lá. Essa construção não é daquela época não, tá? Essa construção é de 1896, que também já é antigo para chuchu, né? Mas antes dessa daí, e essa aí tentou ser uma réplica, né? Então era mais ou menos igual a essa que a gente tem hoje, mas a original é lá de 1554, né, o século do descobrimento do Brasil. Parte do colégio fica lá no centro, na região do Centro Velho de São Paulo. Né? Um lugar para se visitar. Um texto aí, né? Vamos deixar, né, esse texto aí de final, né? Dois textos, Provérbios 21:1, como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Então pode ser até um rei ímpio, né? Deus vai fazer com que esse rei, através lá dos decretos, enfim, né, que ele cumpra a vontade do Senhor. Né? E às vezes isso vem de um modo tortuoso, a gente não consegue nem entender, a gente fica confuso, né? Mas por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso ou aquilo? É valioso lembrar de versículos como esse nesses momentos. E o Isaías 45, 1-7, né? Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas descobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu povo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saibas que o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então observe que texto difícil, que texto complicado, né? Mas aí está o problema da providência. Né? A gente não sabe que Deus está. Por exemplo, esse texto aí fala do que ele está falando. Então, Isaías, né, século antes de nascer esse Ciro aí, né, Isaías nem sabia de quem que ele estava falando. Né? Esse Ciro foi o rei persa, né, que viveu depois da queda do Império Babilônico, né, que vem assim depois de Isaías ainda. Né? E foi esse rei aí que autorizou a ida de Neemias para voltar para fazer a reconstrução de Jerusalém. Então, olha aí que bagunça, né? Que monte de coisa, mas não para Deus, né? Então, para o Senhor está tudo tranquilo, né? Ele está desenrolando o seu plano, né? Confuso está para nós que estamos vivendo no meio de tudo isso aí, né? Onde tem o elemento humano envolvido. Né? Então, chegamos ao final. Reforma para hoje. Então, ainda que discordemos dos pontos teológicos, os jesuítas nos ensinam que os cristãos devem amar o conhecimento e usá-lo a favor da mensagem bíblica. Então, por quê? Porque eles, né, levavam as escolas e tal.
Paulo pratica isso também. Lá em Atos 17, lemos que ele discutiu com filósofos epicureus, né? Então lembra, lá em Atos 17, esses filósofos aí eram pessoas que defendiam só a matéria. Então a vida é só o aqui e agora. Não tem nada de além desse corpo físico, né? Desse mundo material. Então nós não precisamos ficar nos preocupando com dilemas morais, né? E aí Paulo discutiu com eles e falou, não, né? Vocês têm aí uma imagem ao Deus desconhecido, né? E esse Deus é o Criador. Por trás disso aqui, que é a criação, existe um Deus que está no comando disso aqui tudo. Né? Paulo estava dizendo isso aí para eles. Né? E aí eles concluem aí colocando para nós. Né? E você? Qual a sua postura diante da sociedade? Dessa grande confusão que nós vivemos? Né? Você busca um cristianismo que interage com a cultura? Você busca entendimento, conhecimento, iluminando-a com os valores de Deus? Né? Então que Deus nos ajude nisso. Concluímos aqui. Muito obrigado pela atenção. E que Deus abençoe os irmãos, né, nossa igreja, a nossa busca pelo conhecimento do Senhor. Então, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Irmãos, um bom domingo a todos, né? Um bom tempo aí em família e que o Senhor nos abençoe.